Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hoje no Ar, o programa de entrevistas aqui do nosso grupo Hoje de Comunicação. E o nosso convidado da vez é Saulo Souza. Saulo é político e foi vereador de Poá entre 2017 e 2020. Foi candidato a prefeito de Poá em 2020, recebendo 13.246 votos. E ele também foi candidato a deputado estadual, recebendo 21.614 votos pelo Progressistas. Seja muito bem-vindo, Saulo. Muito bom dia, muito obrigado, Wang, pela calorosa recepção. Quero deixar um abraço para toda a equipe, né, do programa Hoje no Ar, o Walter, a Neuza, o Leonardo. Enfim, uma alegria poder estar aqui presente mais uma vez para podermos participar dessa entrevista. Trago a mensagem do povo poaense, um abraço fraterno, os cumprimentos pelo belo trabalho. E especialmente todos aqueles que estão nos acompanhando durante essa entrevista, quero deixar o meu cumprimento para quem é do dia, um bom dia, para quem é da tarde, boa tarde, para quem é da noite, boa noite. Ô, Saulo, de verdade mesmo, meu muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade de estar aqui conosco, tá bom? De verdade mesmo, eu agradeço demais, né? Eu acho que é muito importante ter essas lideranças aparecendo aqui para falarmos a respeito de toda a região, e você é uma delas, tá bom? De verdade mesmo, muito obrigado. E muito obrigado também a todos vocês que estão aí assistindo e que vão assistir o nosso bate-papo, tá bom? Lembrando que a nossa transmissão está disponível para que você interaja, para que você envie comentários, perguntas, sugestões, tá? Pode escrever à vontade, a equipe do Saulo também vai responder, né, todas as dúvidas que porventura vierem aparecer aí, porque é muito importante sempre a participação de todos vocês, né? Só através dessa maneira, através do diálogo, que a gente consegue realmente mudar a situação sempre em benefício do coletivo. Não tem outro caminho, não é verdade, Saulo? O caminho é bem por aí mesmo. Saulo, iniciando nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar o seguinte para você com relação à questão de 2022. Você foi candidato a deputado estadual de 2022, né, obtendo 21.614 votos, um número bastante expressivo, né? Me conta uma coisa, qual a sua avaliação sobre o seu desempenho nessas eleições? Vamos calcular que você teve uma crescente, né, nesse período todo aí. Wang, foi uma grande conquista, uma grande vitória da população poaense. Nunca antes na história da nossa cidade, um candidato a deputado estadual do município Sim. alcançou quase 25% dos votos válidos naquela eleição como deputado estadual. Então, para nós, foi uma honra muito grande. Foi o coroamento de um trabalho há muitos anos que nós temos na cidade. Eu comecei com 12 anos de idade, Sim. no Grêmio Estudantil da Escola Maria Aparecida Ferreira, na escola pública que eu estudava. E ao longo da nossa trajetória, acompanhando o meu pai, que foi, quero mandar um abraço, nosso vereador, um dos líderes da oposição na cidade, o Dr. Saulo Souza, que tem feito um grande trabalho, embora com a minoria ali na Câmara, mas realmente tem sido um soldado da população poense na trincheira a favor do combate, né, a tantos malfeitos, né, contra a população poense. Então, ao lado do meu pai, candidato a vereador no ano de 2004, no ano de 2008, a partir de 2012, portanto, com quase 900 votos, ainda assim, na nossa terceira eleição, não fui eleito, mas a gente não desistiu, avançamos para o ano de 2016, onde a gente teve a alegria de alcançar quase 2.000 votos na cidade como vereador. 4 anos depois, a disputa para a prefeitura, com 23%, 24% dos votos, com quase 14.000 votos para prefeito. Então, a gente chega em 2022, mais uma vez a gente bate na trave, mas a gente sai de cabeça erguida, porque foram votos conquistados de porta em porta, de comércio em comércio, de indústria em indústria, de rua em rua, de casa em casa, e aquele voto generoso, sincero, de uma parte da população que hoje é ainda maior, que quer realmente o encerramento de uma verdadeira década perdida na nossa cidade. São as 4 últimas gestões do nosso município, vem deixando um legado de estagnação, um legado de negligência com a prestação de serviço mais básica a favor da população, vem deixando um legado de mau uso do dinheiro público. Todas as contas dos últimos prefeitos da nossa cidade foram reprovadas. A cada ano, indícios de corrupção se acentuam. Então, uma grande parcela da população quer dizer basta para esta década perdida, para essa história de sucessivas gestões que, infelizmente,
colocar a nossa cidade de joelhos como atualmente. E essa parcela está de forma unida, com esperança de um novo tempo para a nossa cidade, uma nova década de crescimento, de progresso, de desenvolvimento, onde vai ser possível, Ang, eu tenho certeza disso, resgatar o orgulho de ser poense. Quando a gente coloca a nossa cidade de forma comparativa diante das cidades aqui da região, a gente percebe o quanto, infelizmente, a gente vem andando para trás. Então a gente chegou no momento, e eu fico feliz porque a cada dia agregam novos apoios, novas lideranças, estamos conseguindo unir as melhores mentes e os melhores corações a favor da nossa cidade, e a cada dia esse time cresce exatamente de pessoas comprometidas a deixar de falar de histórias de andar para trás e passar a falar de histórias de andar para frente. Até porque, na realidade, a gente está vendo isso aqui, né? O número de votos que você obteve é uma prova cabal disso aí, né, cara? Que a população realmente está querendo uma certa mudança, né? Wang, esse é o sentimento no seio da população poense. O sentimento de mudança, o sentimento de renovação. É aquele sentimento que a gente tem quando a gente chega num cômodo abafado, num cômodo úmido da nossa casa, e a gente abre as janelas para renovar o ar, né? Para entrar uma nova ventilação, para dar uma arejada, para aquele cômodo da nossa casa receber insolação. Então esse é o sentimento que está repousando nos corações e nas mentes de todo o povo poense. O sentimento de renovação, de mudança, de um novo tempo para a nossa cidade, de um novo caminho. Agora, é claro, só será possível viver uma nova história, só será possível colher novos resultados se a gente não repetir os erros do passado, não repetir os erros que nos trouxeram até aqui. E o nosso mandato, como vereador, as nossas candidaturas, tanto a prefeito quanto a deputado, já mostravam isso. Desde o meu mandato como vereador, a gente assumiu um compromisso de confrontar as velhas práticas da política. Abrir mão de carro oficial, abrir mão de motorista. Fui autor do projeto de lei para reduzir vereadores da nossa cidade. Infelizmente, no mandato seguinte, o doutor Saul Souza, nosso vereador, foi um dos signatários dessa proposta. Essa proposta foi aprovada de redução de vereadores, mas infelizmente agora, de uma forma inacreditável, né? Em tempos tão desafiadores para a nossa cidade, a Câmara aprovou de volta não apenas o aumento de vereadores na cidade para a próxima legislatura, mas também o aumento de quase 40% dos salários dos políticos. Então, assim, completamente na contramão daquilo que a população poense espera. Então, desde o nosso mandato como vereador, a gente já tinha esse posicionamento se seguiu na eleição do meu pai, nosso vereador, Dr. Saul Souza, como vereador, e a gente não abre mão desses princípios e valores. A gente realmente tem recebido novos candidatos que já têm experiência, e o nosso princípio é sempre o mesmo. Estamos abertos para unir, para receber apoio, mas nós não vamos negociar princípios, nós não vamos negociar valores. Nós queremos um grupo de poenses que realmente estejam dispostos a restaurar a nossa cidade, a colocar a nossa cidade de pé novamente. E para isso acontecer, nós temos que combater os privilégios, nós temos que cortar as regalias, nós temos que administrar melhor o dinheiro público, nós temos que colocar as pessoas em primeiro lugar, porque não existe progresso e desenvolvimento de uma cidade se você não respeita o servidor público, se você não respeita o servidor aposentado, se você não respeita a criança, o idoso, se você não respeita a mulher, se você não respeita o trabalhador, a trabalhadora, se você não respeita as famílias, se você não respeita o comerciante, aquele que gera emprego na cidade, sim, se você não respeita as lideranças, sejam católicas, evangélicas, espíritas, de outras religiões. Então, para você trazer progresso e desenvolvimento, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. As vidas valem mais do que as coisas. Então, nós estamos dispostos a receber todo o apoio de lideranças políticas da nossa cidade, mas a gente não abre mão,
de negociar princípios e valores. Isso nós vamos fazer. Por quê? Foram os erros e os equívocos e as maledicências e as vinganças e as arrogâncias e a corrupção que nos trouxeram até aqui. Então, só existe caminho para um tempo novo se a gente fazer diferente. É verdade, é verdade. Não tem outro caminho a não ser através de uma unidade, né? Uma unidade comprometida com mudanças reais, né? Não tem outro caminho. A verdade é essa. Bom, Saulo, mas nós vamos falar mais de Poá em seguida também. Eu sei que você é uma pessoa bastante antenada, eu te acompanho pelas redes sociais, né? Eu vejo o trabalho que você desenvolve junto à população de Poá, né, no caso, e também sobre os demais assuntos. Você sempre está muito atento. E eu gostaria de conversar com você sobre um tema também, de escala nacional. Tem um parecer, porque não tem como a gente trabalhar, falar de Poá ou de Suzano, de qualquer município, sem falar do Estado e também falar da esfera federal, não é verdade? Ô, Saulo, é o seguinte, eu gostaria de falar a respeito das duas medidas provisórias que instituíram, né, os programas de renegociação de dívidas, daí o programa que tem como intenção baratear os preços dos carros populares. Agora já vamos falar de escala nacional, né? Vamos voltar, vamos para a escala nacional, vamos voltar depois de descer para o Estado e vamos novamente chegar em Poá, que eu acho que o caminho é bem por aí. Né? Então, teve uma renegociação de dívidas e o programa tem como intenção baratear os carros populares aqui no Brasil. Também do retorno Minha Casa Minha Vida, né? Com renda familiar de até R$8.000, aquela coisa toda. E ontem o presidente Lula falou na hipótese de ampliar o programa, né? Pautando a classe média com renda familiar de até R$12.000. Né? Como é que você enxerga essas ações do governo federal e, de forma geral, como é que você avalia o governo federal até o momento, Saulo? Ô, Ang, Porque tudo é reflexo, né? Acaba refletindo nos municípios. Eu acho que nós estamos diante desse grande desafio que é a questão econômica do nosso país. Uhum. É preciso medidas urgentes e por isso é importante o governo ter essa preocupação, Yang, de cortar na própria carne, reduzir o tamanho das suas despesas, reduzir o tamanho dos desperdícios, buscar enxugar a máquina, ou seja, deixar a máquina pública saudável, para sinalizar para esse mercado que a questão fiscal importa e, portanto, medidas como essa, na hora que você diminui o tamanho do gasto do governo, você contribui significativamente para a queda da inflação, para a redução da taxa de juros e, portanto, para a melhoria da economia. Eu acredito que o governo federal, assim como o governo estadual também, vem buscando meios para poder contribuir para essa redução da inflação, para poder permitir que bens e consumos sejam acessíveis a uma parte da população. Essa questão da questão habitacional, uma questão muito importante. O meu pai foi secretário de habitação no município e ele foi um dos responsáveis por implantar na nossa cidade, dentro desse programa do Minha Casa Minha Vida, que depois passou a ser Casa Amarela, que agora voltou a ser Minha Vida novamente, 2 unidades habitacionais no nosso município. O condomínio Esmeralda, 256 unidades, e o condomínio Colinas, 96 unidades. E até hoje, mesmo com esses 2 empreendimentos implantados no município, existe ainda um déficit habitacional bastante grande, que eu acho que é um reflexo de vários municípios. Então, todas essas políticas públicas que alcançam aqueles que mais precisam são muito importantes. Então, eu faço voz que o governo federal possa realmente ter essa preocupação de forma cada vez mais profunda, assim como o governo do estado também, porque o município que está na ponta acaba também sendo beneficiado, né? E a gente que está ali vivendo no dia a dia da realidade da maioria das famílias, vê que realmente a realidade é bastante dura, né? Se você vai hoje no supermercado, os preços ainda incomodam muito, né? Você vê essa questão do acesso ao veículo, né? Que nós não temos mais o veículo popular, né? Porque os preços ficaram realmente, né, pós-pandemia... Exorbitantes. Você tem um carro que a gente chama como carro popular, que eu acho que não é mais nem um carro popular, é um carro de entrada, né? No mínimo R$70.000. Então, são tentativas de contribuir para melhorar essa economia, de conseguir colocar bens de consumo
acessível por parte da população, de dar oportunidade de quem está endividado renegociar suas dívidas, mas eu, pela um pouco da minha característica, Yang, como engenheiro, uma carreira bem sucedida no metrô e na CPTM, como alguém que ama exatas, eu deixo uma mensagem para que tanto o governo estadual, o governo federal, assim como eu penso em nível local, que a gente vá realmente nas raízes mais profundas dos problemas. Medidas, às vezes, paliativas, iniciais são importantes, mas se não atacarmos de fato a profundidade de problemas sociais, problemas econômicos, talvez aquela medida ela vai ser insuficiente para gerar aquele resultado que a sociedade precisa. Então fica essa mensagem a partir da nossa posição, né, do nosso trabalho numa comunidade local, no município. Sim. Vamos lembrar o seguinte também, né, Sal, sem querer interromper, mas todos esses benefícios para os municípios que ficam na ponta, né, vamos falar a verdade, se também não tiver um pessoal engajado, se tiver um pessoal realmente interessado, proposto a ter essas mudanças, para fazer essa cobrança, estar à frente, isso não acontece também no município, né, cara? Exatamente. Vamos falar sério, não interessa se você tem Minha Casa Minha Vida, etc, e tudo mais, e demais benefícios, se não tiver realmente, se não existir um pessoal realmente engajado a fazer a busca desses benefícios. Vamos lembrar bastante disso aí. Você falou uma coisa importante. Se não for provocado, o benefício não chega. Você falou uma coisa importante, que em outras palavras, dentro da gestão pública, seria o quê? Uma equipe técnica com bons projetos. Exatamente. Que às vezes existe a porta aberta por parte do governo federal, mas o município, por falta de uma boa equipe, por falta de projetos, não consegue acessar esses benefícios. Essa é uma realidade. Sim, é verdade. Então, o grande desafio em nível local são os prefeitos terem boas equipes e bons projetos para acessar exatamente esses recursos de projetos ou programas, Sim, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Eu falo de nível estadual também porque desde a década de 70, só para te dar um exemplo e para aqueles que estão nos acompanhando. Desde a década de 70, a nossa cidade de Poá tem o título de estância turística. Sim. Nós temos a qualidade das nossas águas, temos a riqueza dos nossos fontanários, são mais de 1.200 pontos de água no município, apenas 2 explorados comercialmente. Então, como nós temos restrições no nosso território, por sermos uma cidade com essa riqueza mineral, chamada água mineral, nós fomos identificados como um município turístico e, portanto, recebemos anualmente uma indenização. No último ano, a nossa indenização estava girando em torno de 4 milhões por ano. O que aconteceu? O município não fez a lição de casa, o município não teve boas equipes fazendo a gestão desses recursos, o município teve contratos, licitações, editais, todos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas. O município não prestou contas de gestão após gestão desses volumes vultosos. O que o Estado de São Paulo fez? Nos deu um cancelamento. Nos retirou desse programa de indenização como cidade turística. Exatamente por quê? Porque o município não valorizou esse recurso. Eu estive com o secretário de Turismo, deputado Roberto de Lucena, que tem um vínculo grande com a nossa região do Alto Tietê, com a nossa cidade de Poá, e fazendo um apelo, pedindo a intervenção do Estado para ajudar o nosso município a corrigir as coisas que precisam ser corrigidas para a gente voltar a ter o nosso título de distância. Então, se a gente perdeu um título tão importante como esse, simplesmente, óbvio, né? Simplesmente por mazelas por parte de diversas gestões, você imagina a quantidade de outros programas, de outros projetos, tanto em nível de Estado quanto em nível federal, que a gente sequer teve conhecimento, sequer teve acesso, sequer foi possível fazer parcerias e realizar, simplesmente porque entre a gestão e essa gestão não se tem a preocupação com boas equipes, com bons projetos,
com uma capacidade de liderança, capacidade de comunicação, capacidade de aproveitar essas portas que estão abertas. Sim, é verdade. Se não houver essa provocação, ou seja, isso tudo é staff técnico, não é verdade? Exatamente. Em todo e qualquer segmento no município. Ou seja, se não tem esse staff técnico que consegue avaliar, observar digamos assim, correr atrás, né, de todos esses benefícios que estão disponíveis, e muitas vezes os benefícios que já estão implantados acabam sendo perdidos, como esse que você mesmo citou, são 4 milhões de reais. Né? Por ano, né? Por ano. É um valor realmente... Para uma cidade como a nossa... Um município como Poá, né, faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, ou seja, é mais do que necessário realmente ter esse tipo de comprometimento. Por isso mesmo eu acabo vendo essa mudança aí no eleitorado de Poá. Né? A gente vê esses números acontecendo talvez devido a isso, né? É uma questão meio lógica que você está falando. Porque perder o título de distância, né, distância turística, é gravíssimo. É uma coisa muito complicada. Agora, gostaria de falar com você também, Saulo, com relação à questão da gestão do governador Tarcísio de Freitas. Né? Como é que você está vendo a gestão do Tarcísio nesses últimos 5 meses aí? Então, o Tarcísio foi uma grata surpresa para o estado de São Paulo. É a primeira disputa eleitoral dele, o primeiro mandato na vida pública. Agora, ele traz exatamente essa mensagem, o Yang, que a sociedade brasileira realmente passou a requisitar, que é a necessidade de alguém com preparo, alguém vocacionado, alguém que realmente tem uma clareza daquilo que precisa ser feito no curto, no médio e longo prazo. Não é fácil gerir uma máquina do tamanho dessa do governo do Estado. E eu faço votos, né, de que realmente ele seja bem sucedido, a fim de que a gente possa, no município, né, sentir os impactos de uma boa gestão e, consequentemente, o município crescer com isso. Eu acho que é preciso fortalecer também a questão social, né? A questão social ela é importante, né? Principalmente em tempos tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu fiquei muito feliz foi de uma grande parceria do governo do Estado, né? Do governador com a ONG Gerando Falcões. A ONG Gerando Falcões tem a sua sede no nosso município. O seu presidente, o Eduardo Lira, é meu amigo de infância. Nós crescemos juntos e atuamos até hoje em causas sociais. Claro que ele dentro do segmento do terceiro setor, a gente dentro da vida pública, e o governo do Estado teve essa compreensão de imaginar que o poder público, Yang, não tem todas as respostas. Não é ele, digamos, o único detentor de trazer as soluções que o Estado precisa. Então, ele foi buscar parcerias com entidades do porte da Gerando Falcões, que tem o know-how nesse segmento de atuação dentro de comunidades, né? Faz um trabalho há muitos anos na nossa cidade, dentro de uma comunidade que tem na divisa entre Poá, São Paulo e Itaquaquecetuba. E isso sinaliza exatamente essa preocupação do governo também com o social e também de reunir os melhores para que as respostas que a sociedade precisa possam ser respostas que venham de forma mais célere, né? É verdade. Até porque funciona dessa maneira mesmo, né, Saulo? É aquilo que você falou, é difícil, né, realmente. O governo do Estado não tem como saber tudo, verificar tudo. E assim funciona também no município, né? Esse tipo de parceria é necessária. Novamente, voltamos ao staff técnico, né? Exato. De ter pessoas que realmente que estão na rua, né, participando, conversando com liderança e tudo mais, como é o caso do Gerando Falcões, a gente sabe o trabalho que é realizado pela entidade, né? E aquela coisa, mas existem particularidades. E a única maneira de você verificar, porque cada município tem a sua demanda específica, tem suas particularidades, né? Tem a sua cultura, tem aquela coisa toda, e tem as suas necessidades específicas. Ou seja, a única maneira de fazer isso aí é realmente estando com o poder público na rua. E dentro da nossa cidade, eu quero aproveitar e fazer menção aqui, a gente tem um vínculo histórico com instituições sociais de grande relevância para a nossa cidade e até para a nossa região. Eu falo de Gerando Falcões, esse exemplo que eu acabei de dar, mas eu falo também, por exemplo, de Renda da Garotada, que é uma instituição com quase 100 anos implantada na nossa cidade, foi fundada pelo padre Simon Switzer, e a gente
tive o privilégio de ser aluno dessa instituição e até hoje essa instituição tem feito um grande trabalho. Falo também da Aldeias SOS, Sim. também está instalada no nosso município, que teve a sua origem na Holanda e também está desde a Segunda Guerra Mundial instalada no nosso município, uma história maravilhosa. O Batuíra também, uma instituição de quase 100 anos instalada na nossa cidade. Falo da própria PAI, também uma instituição que merece o louvor pelo trabalho que faz. Falo do grupo Mães Azuis de Poá, que também é um trabalho onde a gente tem um vínculo muito importante com essa causa. Enfim, além de outras instituições mais recentes, como Felipe Mateus, como ONG Social Skate, e outras, né, que realmente têm um trabalho exemplar no segmento social e que, portanto, o poder público só precisa fomentar cada vez mais essas instituições para que elas possam ir aonde o poder público é incapaz de chegar. Sim. Né? Então, queria aproveitar essa parte da entrevista exatamente para fazer menção sobre esses verdadeiros heróis e heroínas anônimos que temos na nossa cidade e que têm feito um trabalho brilhante e um trabalho que realmente tem contribuído para trazer dignidade para as crianças, para idosos, para jovens, como por exemplo a Jussip também. Enfim, trazer dignidade a favor das famílias poenses. É verdade. E um outro detalhe que eu gostaria de conversar com você também, Saulo, é com relação aos nossos deputados federais e estaduais também, né? Porque isso também faz uma diferença bastante grande em todo e qualquer município aqui do nosso Tietê. Né? Hoje nós temos 3 deputados federais, o Gambale, o Rodrigo Gambale, né? O Marco Bertaioli e o Márcio Alvino, correto? Isso como federais. E nós temos 2 estaduais, o André do Prado e o Marcos Damasio, lá de Mogi. Me conta uma coisa, como é que você avalia a atuação desses parlamentares na região, aqui para a nossa região do Alto Tietê? O Ang, é claro que a gente, pela força que a nossa região tem, né? Perante o governo do estado e até perante realmente o governo federal, exatamente porque a riqueza, né? O tamanho do PIB da nossa região do Alto Tietê, ele se equipara aí à riqueza de alguns estados brasileiros, né? Sim. Então, nós poderíamos, né, ter ainda uma bancada maior de deputados federais. Pois é um número bastante pequeno, você não acha? Eu acho que nós poderíamos realmente ter um número maior, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. Mas a gente entende também que esse é um processo de construção, é um processo realmente de aprendizado, né, de todo eleitor, né, de compreender que seus eleitos, cada vez mais próximos da sua realidade local, mais chance a gente tem de conseguir algum progresso. É muito importante essa identificação do eleitor com o seu representante, e quando essa relação se torna regionalmente mais próxima, é possível, fica ainda melhor. Você pode cobrar de forma mais fácil, maiores, né? Você pode acompanhar de perto o trabalho e assim por diante. Né? Que Brasília e governo do estado é mais ou menos aquela toalha na mesa, uma toalha curta e cada um puxa para um lado, exatamente. E vence quem tiver mais força. Por isso mesmo a importância de ter uma gestão pública eficiente, né? Exatamente. Para você estar lá cobrando, porque aquela coisa, a emenda não chega de graça. Exatamente. Você tem que estar a provocar novamente, chegar nos deputados estaduais, porque vamos lembrar bem, né? As pessoas não dão importância para os deputados estaduais, federais e tudo mais, mas é de vital importância para os deputados federais, estaduais ligados à nossa região. E a gente não adianta você chegar e votar, porque é aquilo que você falou, o orçamento é bastante curto, bastante apertado. Bastante apertado. Todos os municípios, todas as regiões. Exatamente. Então, ou seja, se você tem representantes que vão lá, estão batendo na porta, identificando os problemas, assim como com as demais entidades, tudo mais, aquela coisa toda que a gente acabou conversando. E não é só isso, é chegar lá e cobrar, porque você só consegue a melhoria através de persistência. Agora, um ponto importante, Ang, que fica aqui esse reconhecimento público também, que esses deputados que estão representando a nossa região, eles tiveram a aprovação da população, eles tiveram seus mandatos renovados, que é o caso do deputado Marco Bertaioli, que teve uma votação ainda maior, o deputado Márcio Alvino, e o deputado Rodrigo Gambale, né, que inclusive foi promovido, né, de deputado estadual para deputado federal. Você tem aí a renovação do deputado Marcos Damasio como deputado estadual.
e a renovação do mandato do deputado André do Prado. E com a eleição dele como presidente da Alesp, né, isso sem dúvida nenhuma, meu amigo, fortalece a nossa região, fortalece o trabalho desses deputados. Faz com que a nossa região possa realmente, a partir do trabalho desses 5 deputados, né, a partir do trabalho e da dedicação deles e da prosperidade deles enquanto lideranças políticas, a nossa região ser contemplada com isso. Eu costumo dizer que o trabalho do prefeito, né, e se Deus me permitir, a população de Poaense também, a gente um dia ter essa oportunidade, o primeiro trabalho do deputado é realmente caminhar próximo do trabalho do prefeito, Sim. qualquer que seja o prefeito, é caminhar próximo desses deputados que foram eleitos pela nossa região. A gente precisa muito do apoio deles, a gente precisa muito da atuação deles junto ao governo do Estado e ao governo federal, a fim de trazer progresso, trazer investimento, colocar a nossa cidade, a nossa região na ordem do dia. Sim. Então, como prefeito, é uma obrigação você realmente trazer para perto da sua cidade, para perto da sua gestão, trabalhar junto com esses deputados. Então, eu quero cumprimentar o eleitor da região do Alto Tietê, que contribuiu para a renovação desses mandatos. Temos 5 deputados, e também outros que não são da região, mas tiveram tem um vínculo com a nossa região, tiveram voz na nossa região. Eu falo, por exemplo, do Maurício Neves, que é o presidente do meu partido, teve uma votação maravilhosa aqui na nossa cidade de Poá, na nossa região do Alto Tietê. Então são deputados que, embora regionalmente não pertencem à nossa região, mas passam a ter um vínculo afetivo com as nossas cidades, com a nossa região. E existem outros deputados, né? Você tem dezenas de deputados que tiveram votações expressivas aqui na nossa região. Então, nosso papel, o papel de todo prefeito, o papel de todo vereador, de toda a liderança política, é fazer a lição de casa, é cobrar com que essas lideranças que representam a nossa região, essas lideranças que tiveram voto nas nossas cidades, possam acompanhar o dia a dia das nossas cidades e ajudar a encontrar as soluções e as respostas que a população tanto precisa. É verdade. Trocando por miúdos, já está lá, batendo na porta, discutindo, levando, né, as necessidades e as demandas do município. A grande verdade é essa, não tem por onde. E lembrar sempre o eleitorado também que é aquela coisa. Nós temos muito... Porque o Alto Tietê é enorme, né? É aquela coisa, é uma coisa gigantesca mesmo. As pessoas não têm noção, né, do tamanho que é o Alto Tietê. Ou seja, quando votar também, vamos verificar, existem candidatos aqui, existem deputados, porque eu acho um número muito pequeno, nós temos apenas 2 deputados estaduais, é uma coisa complicada, não é verdade? Lá tem 94 vagas, pois né? Nós temos 94 vagas, e o Alto Tietê representa quanto dessas 94 vagas? Proporcionalmente, é um número bastante exponencial, eu diria. Então, quer dizer, tem que ter mais investimento com relação a isso. E eu acho também, eu não sei se foi a questão esse antagonismo político que a gente viveu nesses últimos anos, esse período de pandemia também, isso também deve ter sido um reflexo para esse número pequeno, diríamos, porque mesmo assim temos 5, apesar de serem muito bem votados, tudo mais representativos, é um número pequeno. Só acho que esse período de pandemia, esse período de antagonismo político que nós vivemos aí nesses últimos 4 anos, 5 anos aí, não acabou sendo reflexo desse número um tanto quanto reduzido de deputados? É claro que tudo contribuiu. Foi uma eleição bastante atípica, né? Sim. Assim como a que a gente enfrentou em 2020, também no auge da pandemia. É claro que é preciso também que seja feito um trabalho de articulação política por parte de candidatos, a fim de que possam conseguir, né, se comunicar melhor com os eleitores da região sobre a importância da gente votar cada vez mais e melhor, né? E tudo isso é um trabalho que leva tempo. Também não acredito que houve uma mudança muito grande da última eleição para cá, né? A gente já tinha ali uma quantidade de 7, né, deputados, passamos para 5, e o nosso desafio agora é realmente reconquistar essas 2 vagas que a gente perdeu e ampliar. Verdade. Quem sabe chegarmos um dia que a nossa região possa ter
pelo menos 10 deputados aqui representando, né? 5 federais e 5 estaduais. Pois é, porque o Alto Tietê é muito grande, né? Merece atenção. Saulo, novamente vamos voltar para Poá. Né? A gente começou com Poá, demos uma passeada na federação, já estivemos falando né? E fomos para o governo do estado, e agora eu gostaria de voltar para Poá. E Poá está há 3 anos na gestão da Márcia Abim. Né? Eu queria saber de você como é que você avalia a atuação da prefeita na cidade. Ô, Ian, para responder essa sua pergunta, eu queria fazer um breve histórico para dizer exatamente que nós estamos chegando a uma verdadeira década perdida. São, infelizmente, as 4 últimas gestões que nos trouxeram a essa realidade tão dramática que a gente vive hoje. Com relação à avaliação do governo, eu trago a resposta das ruas, melhor do que a minha avaliação do governo. Eu quero assentar o meu posicionamento na avaliação da população, na avaliação daqueles eleitores que saíram das suas casas para dar um voto de esperança na gestão que atualmente está instalada no nosso município e que após 3 anos dessa gestão, o sentimento é de traição, um sentimento de desesperança, um sentimento de decepção. Qualquer pesquisa que a gente acessa, feita pelos partidos políticos, a rejeição da atual administração gira da ordem de 80% a 85%, que avaliam o governo como ruim e péssimo. E não sem motivos, né? Você imagina que escolas foram fechadas na atual gestão, postos de saúde foram fechados, um programa muito importante que nós tínhamos na cidade, como programa voltado para a melhor idade, o Cantinho do Idoso, prédio próprio. Hoje o prédio está lá totalmente abandonado, sendo acessado por pessoas não autorizadas. Todo tipo de furtos já foram cometidos no prédio. E essa população de idosos está completamente desassistida. Eu falo, por exemplo, de servidores que contribuem para a boa prestação do serviço público no dia a dia. Professor teve o seu vale alimentação descontinuado. Teve o seu vale alimentação interrompido. O que é o vale alimentação? Uma cesta básica. O único benefício que esse servidor público da nossa cidade tinha acesso. Ele não tem acesso a um fundo de garantia, ele não tem acesso a um plano de saúde, ele não tem acesso a um seguro de vida, ele não tem acesso a um vale-refeição. O único benefício que o servidor público de Poá tem acesso é a uma cesta básica. E essa cesta básica foi cancelada, foi tirada dos nossos servidores. Os nossos policiais militares, que enquanto todos os policiais militares da região recebem um prolabore, que é um recurso de incentivo a esses profissionais, foi descontinuado também dos nossos policiais militares, dos nossos policiais civis. Aí quando você vai para a área da saúde, hoje se quer um exame básico, elementar, como uma mamografia, por exemplo, as nossas mulheres poenses têm acesso, sendo que era um governo que anunciou que seria um governo conduzido pela primeira vez por uma mulher, que a maioria do seu secretariado seria de mulher. Qual foi a expectativa das mulheres? Que teria um olhar especial para as mulheres poenses. E hoje sequer uma mamografia essas mulheres têm acesso. Então, como eu disse, é uma rejeição ao governo não sem motivo. Pelo contrário. Sim. Quando você olha para a condição da zeladoria da nossa cidade, quando você olha para o serviço de tapa-buracos, quando você olha para a indústria da multa que foi implantada no município com a instalação de vários radares, quando você olha para a questão da segurança pública na nossa cidade. O Yang, a atual gestão fez o aluguel de viaturas esportivas, rebaixadas, de luxo. Não compraram não, alugaram a preço de ouro.
e colocar essas viaturas nas mãos dos nossos policiais municipais, dos nossos GCMs. Isso é uma própria forma de desmotivação, porque aquele GCM percebe qual é a ferramenta que ele tem para trabalhar, que não passa num buraco, não passa numa lombada, não tem capacidade para fazer o transporte de nenhum criminoso numa situação de emergência, enquanto as suas condições de trabalho, seja de uniforme, seja de bota, seja de armamento, seja de valorização salarial, está completamente a desejar. Então, tudo isso contribui para esse sentimento de insatisfação, de decepção, de tristeza por parte da população com relação à atual gestão. Agora, como eu disse, esse sentimento não vem de hoje. Nós estamos encerrando um período de uma década perdida. Começa ali no ano de 2013, que a cidade paralisa por causa de um conflito entre o prefeito e a Câmara Municipal. Deixam-se de priorizar os interesses da população e passam a se priorizar as questões do poder, as questões da política. De lá para cá, a nossa cidade foi literalmente, uma palavra que pode sintetizar, Yang, que eu tenho certeza que quem está me acompanhando essa entrevista vai entender. Nossa cidade literalmente foi amaldiçoada. Nossa cidade parou no tempo. Deixou de andar para frente e parou para andar para trás. Passou a andar para trás. Por isso que o ano que vem, nós não estamos falando de uma eleição, mais uma eleição. Nós não estamos falando de mais um mandato que está em discussão. Nós estamos falando de uma nova oportunidade que a nossa cidade tem para inaugurar um novo tempo, uma nova década. Que se a gente fizer a escolha certa, se a gente colocar a nossa mão na consciência e ter a disciplina de priorizar aquilo que realmente é importante a favor da nossa cidade, nós vamos inaugurar um novo tempo. Agora, se a gente repetir as velhas práticas, os velhos erros, as velhas promessas, os velhos compromissos, maus compromissos, né? Sim. Não bons compromissos. Na verdade, um modo operandi da coisa. Um modo operandi, boa essa palavra. Um modo operandi, a forma como as coisas acontecem. Nós não teremos salvação. Agora, se a gente fizer diferente, se a gente não prometer o que não pode cumprir, se a gente não começar nenhuma nova obra enquanto não terminar as que estão paradas, se a gente não negociar a secretaria, se a gente não negociar cargo, se a gente realmente fazer a campanha defendendo princípios e valores, se a gente não se amarrar, vai ter chance da gente escrever uma nova história. E é nessa lide, é nessa trincheira que eu estou instalado. É nessa labuta que eu estou colocado, junto com todos aqueles que vêm acompanhar o nosso trabalho, que vêm nos fortalecendo. E é muita gente, é muita gente que olha para tudo que passou. Gente, inclusive, que fez parte de outras gestões e falou, não quero isso mais para minha cidade. Eu sei o quanto mal eles fizeram. Eu sei aqueles que foram os responsáveis por nos colocar nessa situação. Eu quero realmente fazer diferente. E a gente ali está humildemente, somando forças a cada dia, fazendo essa construção. É verdade. Eu tenho certeza que vai dar muito certo. E é verdade. Isso acontece também com aquela coisa, né, cara? Pessoas realmente comprometidas com mudança. Estão realmente satisfeitas com a atual situação, né, que se encontra, né, por anos e anos, né? Aquela coisa toda, e é aquilo que você falou. Hoje não é uma questão de avaliação pessoal, né? Você está colocando a avaliação na mão da população, né, cara? Exatamente. Ou seja, para mudar realmente é só com comprometimento, né, cara? Vocês têm um grupo muito engajado de comunicação e vocês certamente recebem aqui os dissabores, os depoimentos, os pedidos de ajuda, as denúncias, que não vêm da classe política, de oposição, vêm exatamente da população, daqueles que deram uma oportunidade para a atual gestão e que hoje se sentem deveras decepcionados. Uma outra coisa que eu quero abordar contigo aí, Saulo, é como é que você avalia a atuação da Câmara de Poá, em especial no dever de fiscalizar a atuação do Executivo, né, diante de tanta situação que você está apresentando. Você acredita que a Casa de Leis tem tido um bom desempenho nessa tarefa? Yang, eu já fiz um primeiro diagnóstico, né?
sobre a importância da Câmara Municipal ela contribuir para ser essa caixa de ressonância do sentimento da população poense. Porque o vereador ele é esse porta-voz das cobranças, do sentimento, dos pedidos da população. Esse é o papel da Câmara. Quando a Câmara dar sinais de que está na contramão desse sentimento, ela não está cumprindo bem o seu papel. Não está cumprindo bem o seu papel, Yogi. E é exatamente, falo isso com tristeza, porque fui vereador, o meu pai é vereador atualmente, e tenho amigos na Câmara Municipal, mas a nossa posição pública ela tem que ser com clareza. A Câmara de Poá hoje, infelizmente, não está conectada aos verdadeiros anseios da população. Basta você acompanhar de que forma os projetos, mesmo aqueles prejudiciais para a população, são aprovados de forma sorrateira. Ora, se o sentimento da população é de indignação porque fechou uma escola, é de indignação porque fechou um posto de saúde, é de indignação porque fechou o cantinho da menor idade, é de indignação porque cortou o vale alimentação dos servidores, é de indignação por causa da falta de acesso à saúde, da falta de acesso ao exame, de falta de acesso à medicação. É de indignação por causa da indústria da multa que está implantada na nossa cidade, seja por parte da Zona Azul, ou pelos radares que estão implantados no município, ou pelas multas que são dadas por câmeras de monitoramento. Se o sentimento é de indignação por causa que você desvia de um buraco e cai em 2-3, não tem lombada sinalizada, não tem solo sinalizado. Se é de indignação porque você tem dinheiro no caixa da prefeitura, a prefeitura não tem dívida, está com arrecadação per capita maior do que algumas cidades aqui da região. Como é que você olha para a Câmara e lá não existe indignação, na maior parte das vezes? Tudo que a prefeita manda é aprovado pela maioria dos vereadores. Existe um pequeno grupo que tenta se impor, que tenta barrar maus projetos para a população. Então significa que a Câmara não está fazendo o seu papel. Eu falo isso com absoluta tristeza e posso falar isso hoje na entrevista, mesmo sendo candidato a prefeito, porque quando o vereador, na tribuna eu falava, assim como o próprio Dr. Saul, que está até hoje lá como vereador, e outros vereadores que têm sido realmente um referencial ali de tentativa de luta. Então a Câmara ela tem que corresponder a esse sentimento da população. Esse anseio da população, né, cara? E, infelizmente, não é o que está acontecendo. A nossa indignação ficou ainda maior porque o Dr. Saul, nosso vereador, teve que recorrer ao judiciário para tentar impedir um empréstimo milionário de 30 milhões de reais, que essa gestão também tentou fazer, assim como a anterior tentou fazer, de 30 milhões de dólares, que eu fui com recursos próprios para a Bolívia, para 30 milhões de dólares. Para barrar o empréstimo que os indícios apontavam para fraude. Naquela ocasião, a gente conseguiu, com o apoio dos vereadores e principalmente da população, barrar aquele empréstimo, queria quebrar a nossa cidade para o resto das nossas vidas. Pois porque esse empréstimo tem que ser pago, cara. E onde vai ser aplicado 30 bilhões de dólares? O Yang, e é a mesma estratégia que a atual gestão está usando agora. Para qual objetivo a contratação desse empréstimo milionário? Que era o mesmo que a gestão anterior tinha interesse? Para tapar buracos. Veja bem, só de IPVA, sabe quanto a nossa cidade de Poá recebe? 15 milhões de reais por ano. Só de multa, sabe quanto que está previsto arrecadar neste ano? 10 milhões de reais. Já multa lá, hein? Você soma 10 milhões de multa com 15 milhões de IPVA, dá 25 milhões para tapar buraco, para fazer manutenção de semáforo, para sinalizar o solo, faixa de pedestre, a lombada. Então você não precisa do empréstimo se você aplica bem o quê? Esses 25 milhões. Agora, querem contratar um empréstimo para tapar buraco? Isso se executar o serviço. Para na próxima chuva, agora, janeiro, você tapa o buraco hoje, em janeiro o buraco está aberto de novo. E sabe para quantos anos para pagar esse empréstimo? 20 anos. Pois é. Então você quebra a cidade pelos próximos 20 anos para resolver um problema de 20 desse ano atual.
Se fosse ainda um empréstimo para você, por exemplo, fazer um investimento na construção de um centro industrial. Planejamento para o empréstimo. Isso. Um benefício permanente e duradouro. Aí se justifica. Porque aquele benefício permanente e duradouro vai pagar aquele empréstimo. Agora, você fazer um empréstimo para poder resolver um problema emergencial, sendo que inclusive você já tem uma receita específica para aquela finalidade, não me resta dúvida que o interesse não é o interesse público. Infelizmente, o que na gestão anterior nós conseguimos, maioria dos votos, para barrar esse empréstimo sem precisar ir para a justiça, depois da nossa ida para a Bolívia e a pressão da população, infelizmente agora a maioria dos vereadores aprovou esse empréstimo e o doutor Saul Souza teve que ir para a justiça para convencer o juiz do quanto que essa tentativa de empréstimo para os fins que se destina é indevida, é ilegal, é absurda. Está judicializado, a gente não sabe qual que é a posição da justiça, que a justiça também pode entender que não pode invadir a competência do Poder Legislativo. Enfim, está judicializada a questão. Ou seja, uma questão que não precisa ser judicializada. É só para você perguntar para qualquer cidadão poaense qual a opinião sobre esse tema. Infelizmente, a Câmara de Poá, mais uma vez, desconectada, como foi agora, aumento de salário, aumento de vereadores. Você tinha que perguntar para a população poaense qual é a opinião dela sobre essas decisões. Deixar a população decidir. Mas não. Infelizmente, tomaram uma decisão de ir na contramão da população. Então, Yang, qual que é o nosso grande desafio que a gente tem pela frente? Exatamente a ser uma voz, muitas das vezes solitária, como nós estamos tendo. Ah, Saulo, mas você não tem medo de perder o apoio dos vereadores? Você não tem medo de perder voto? Yang, se eu tivesse algum medo de sustentar posições que eu acredito, eu não teria saído de uma escola pública onde todos diziam: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, escola pública não funciona, e ter o privilégio de ingressar numa universidade pública, de ter vindo de uma família simples, de uma casa de 4 cômodos, com 4 filhos para criar. Ou seja, a vida impondo muitos nãos, mas com coragem, determinação e trabalho, a gente superando todos eles. Se a gente tivesse medo, a gente não teria chegado à Câmara Municipal como vereador, tendo o nosso comitê central uma pequena tenda no centro da cidade, uma corneta na mão, indo de porta em porta. Não teria disputado a eleição para prefeito sem apoio, sem recurso do fundo partidário, com uma corneta na mão de porta a porta, com uma tenda na prainha ali no centro da cidade. Então, assim, a nossa vida ela é direcionada por convicções, por princípios, por valores. Pode ser que eu não esteja certo, Anny. Pode ser que eu não esteja certo. Não tem nenhum problema. A gente está aí para aprender sempre. Agora, você não pode abrir mão das suas convicções. Seja ante aquele que tem poder, aquele que não tem, seja para ganhar voto, seja para perder voto. Você tem que defender seus valores. E assim foi a nossa vida até aqui. Uma história de luta e de coragem para fazer diferente. E a população de Poá já sabe. Se a população de Poá entender que a gente merece o apoio, a confiança como a gente sempre teve, é exatamente para fazer diferente. Se não for para fazer diferente, tem outros candidatos, tem outros adversários que eu respeito, que estão colocando os seus nomes, que também tem a sua história, tem o seu valor, tem os seus acertos, tem os seus erros. Mas a posição que a gente sustenta na nossa cidade há muitos anos é exatamente essa. A gente precisa de um tempo novo, a gente precisa de fazer diferente, a gente precisa de realmente priorizar as prioridades não dos políticos. Para priorizar as prioridades políticas não falta candidato. Tem muito candidato aí há muitos anos. Mas ter alguém que tenha coragem de priorizar realmente os interesses da população. É interessante você falar com relação você não tem medo de perder apoio? Eu acho que não, cara. Eu acho que entre você perder apoio dentro
da sua política consciente, cara, pior de tudo é perder a consciência, né, cara? É uma coisa bastante complicada, né, Saulo? Ô, Saulo, um outro tópico também é o seguinte, né? Nós tivemos aí um reajuste de 4,6% para os servidores municipais. A Câmara acabou aprovando isso, não é verdade? Na sua análise, esse aumento é suficiente ou seria possível que a Prefeitura, no caso, conceder um aumento maior, um reajuste maior para esses servidores? Yang, essas coisas que para a gente é tão claro e evidente. Porque você colocou vários números aí, nós estamos falando de um reajuste de 4,6%. E qual que é o ponto principal? A pergunta que eu vou te fazer, sabe qual foi o aumento em todos os impostos? Em todos os impostos. Na virada do ano, de 2022 para 2023. A prefeita assina um decreto. Olha, precisamos aumentar o IPTU, precisamos aumentar a taxa do lixo, precisamos aumentar a taxa... as taxas administrativas em geral, precisamos aumentar a taxa de polícia, precisamos aumentar... enfim, para fazer esse aumento, a atual gestão usou um determinado índice, baseado no IPCA. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica, Yang, mais óbvia? Se eu vou fazer a reposição salarial, não é nem aumento, Reposição salarial. reposição salarial dos nossos servidores. Qual que é o índice, Wang, que eu tenho que usar como prefeito? O mesmo índice que eu aumentei os impostos. Então eu uso um índice para aumentar os impostos e uso um outro muito inferior para fazer a reposição salarial dos servidores. Tem coerência? Dr. Saul, no dia da votação, apresentou o projeto para poder fazer apenas essa correção. Ora, se eu aumento os impostos no índice de 10%, por exemplo, a reposição salarial da classe trabalhadora, do servidor público, tem que ser, no mínimo, 10%. Aumento de salário seria ainda maior. Reposição salarial tem que ser um índice oficial. No caso, eles usam o índice da FGV. Quando for fazer a reposição salarial dos nossos servidores, fizeram o quê? Aquém do índice que aumentaram os impostos. Você percebe, Yang? Agora você vê uma coisa dessa. É distópico, né? E você não ter coragem de falar que tem um equívoco, que tem um erro, para não dizer que tem algo maior do que o erro, né? Que tem uma maldade. Como é que você vai ficar em silêncio? Mas, infelizmente, foi mandado para a Câmara e foi aprovado quase que sem discussão. Então o detalhe é a falta de discussão, né? Muitas vezes beira a conivência o negócio, né? Então, eu não posso dizer que nós vamos concordar com isso. Porque concordar com isso é trair as minhas convicções, é trair a minha consciência. E eu, como você mesmo disse, é melhor você estar com a sua consciência tranquila, andar de cabeça erguida, ganhando ou perdendo a eleição. Até porque perder a eleição, pela minha própria história que eu já contei aqui, a gente não perdeu nenhuma, nem duas, nem três. A gente já perdeu muito, porque nós nunca negociamos princípios, valores e convicções. Seria mais razoável, teria um pouco mais de coerência, se a gestão dissesse, olha, devido à crise econômica, nós não vamos aumentar os impostos, nós não vamos fazer atualização monetária, sobre nenhum argumento, sobre nenhum índice. E, portanto, não vai haver reposição salarial dos funcionários, também pelo mesmo motivo. Seria mais coerente. Agora você aumentar os impostos no número X, como foi o que aconteceu, e fazer a reposição salarial num outro X, num outro Y, aí não me parece correto, não me parece adequado, não me parece coerente, não me parece honesto. Essa que é a palavra. Pois é, e eu gostaria de continuar abordando a questão da Câmara, né? Uma outra situação, tanto que em agosto do ano passado, né, acabou sendo aprovado pela Câmara a concessão da praça de eventos, Teatro Municipal, o Balneário Municipal, o Ginásio de Esportes, né, o Américo Franco, para iniciativa privada, não é verdade? E depois de quase um ano, como é que você avalia a administração dessas organizações frente a esses órgãos públicos, ô Saulo? Yang,
foi aprovada uma autorização para poder iniciar o processo, né, de construção dessa alternativa, mas até o momento ainda não houve avanço. Ainda permanece sobre gestão da administração direta, né? É o ginásio de esportes, né, que pertence à Secretaria de Esportes, Praça dos Eventos, que pertence à Secretaria de Cultura, e o Teatro Municipal também, que pertence à Secretaria de Cultura. Agora, é claro que a gente precisa realmente pensar se de fato é a melhor ação, né, por parte do poder público de passar esses equipamentos para a iniciativa privada. Como eu costumo dizer, existem boas parcerias públicas e privadas que deram muito certo e outras que deram errado. Tudo depende do formato, né, que é imposto, que é definido, né, para esta parceria. De forma que lá no nosso município ainda permanece na gestão direta da prefeitura. Ou seja, mas mesmo assim continua naquela falta do diálogo, do debate, né, cara? É uma coisa bastante... Não tem debate, não tem... Pois é, e nesse tópico aí que eu queria conversar contigo também, ô Saulo. Tanto que o seu pai, né, o Saul, né, é um dos vereadores mais atuantes lá na oposição do governo da atual prefeita Márcia Bin, né? Você também já foi vereador da oposição, tá? E me conta uma coisa, qual é a dificuldade, como é que funciona, né, para você chegar lá e ter que debater, ter que discutir estando em minoria, cara? Que a gente está vendo, você está dando vários exemplos, eu estou colocando você como um vereador, seu pai também, como um vereador de oposição à atual prefeita. Como é que você vê a dificuldade? Como é que é a dificuldade lá dentro, cara? O princípio do legislativo é esse princípio da votação, né? Sim, pois é, mas tem que ter diálogo para a votação, né? E aí, esse debate, muitas das vezes, ele é cerceado, Goiânia, exatamente pela própria força da maioria. Então, você imagina, por exemplo, que você tem, como vereador, como parlamentar, aconteceu essa semana, terça-feira, que teve essa discussão de aumento de salário, essa discussão de aumento de vereadores. Pela força da maioria, inclusive o tempo de uso da tribuna é colocado em deliberação a sua suspensão. Então você castra, você limita, você impede pela força da maioria, inclusive o uso da tribuna. Eu enfrentei muito isso durante o mandato como vereador. O Dr. Saul Souza enfrenta isso também, bem como outros vereadores da oposição. Tem a sua liberdade de uso da tribuna castrada. Então, realmente é um desafio muito grande você, apesar de toda essa condição minoritária de oposição, conseguir empreender algum esforço para poder abrir o debate. Você tem um outro fator também, que é quando a gente propõe o debate, o diálogo, existe a disposição de ambas as partes a ouvir, a talvez aprender, a talvez ter um outro olhar sobre um determinado tema. E muitas das vezes você está com a consciência de um ou outro parlamentar tomada por interesses que não é o interesse coletivo. Então ele não está aberto para ouvir, não está aberto para poder realmente fazer uma construção coletiva, uma construção em torno de uma convergência. A nossa esperança é quando a população ela participa ativamente desse processo. Mas até isso, o que infelizmente a atual gestão da Câmara Municipal fez? Retirou a sessão que era do horário noturno, que era um pouco mais acessível, claro, com limitadores ainda, né? Sim. E passou para o horário da manhã, às 10 horas da manhã. Exatamente para não ter participação popular. Exatamente para as pessoas não poderem acompanhar nem pela internet, porque estão no seu horário de trabalho. E aí, Assim, nessa sessão... limitou de qualquer discussão, né? Então, são medidas, infelizmente, autoritárias, de quem tem muito a prestar contas,
mas não tem essa disposição, não tem esse compromisso. Agora, claro, o Yang, está nas mãos da população fazer esse julgamento na próxima eleição. Aqui eu estou colocando minha posição. Agora, quem faz o julgamento é o eleitor. O eleitor que no ano que vem vai às urnas, ele que vai realmente fazer um diagnóstico preciso de quem está respeitando ele, de quem não está respeitando, de quem tem um bom trabalho, de quem não tem, de quem está prestando contas daquilo que está fazendo, de quem não está, e ele vai fazer o julgamento. Ele pode reprovar esse vereador, esse prefeito, ele pode aprovar, ele pode até às vezes promover, como foi o meu caso, né? Eu venho de um mandato como vereador e fui promovido candidato a prefeito, tendo uma votação muito honrada. Fui promovido a candidato a deputado estadual, tendo uma votação histórica na cidade. Então, essa é a missão sagrada do eleitor. Eu, enquanto uma liderança política, enquanto presidente de um partido, posso trazer reflexões, posso trazer a minha avaliação, posso trazer aqui a minha insatisfação, posso trazer aqui também o meu contentamento, mas quem faz o julgamento no final é realmente o eleitor poense. É verdade. Saulo, um tópico que eu não posso deixar de conversar com você é com relação à Sala Azul, a primeira Sala Azul do Alto Tietê, voltada ao atendimento de pessoas com autismo, né, quando você inaugurou seu escritório de política. Né? Por mais que a gente fale, não posso deixar de falar a respeito disso. Me conta uma coisa, qual a importância e o impacto de um espaço como esse, né? E como é que vai funcionar a questão dos atendimentos? Wang, isso é algo que nos dá muito orgulho. Nós fomos inaugurar o nosso novo espaço, o nosso novo escritório político na cidade, sede do Partido Progressistas, Sim. cujo presidente, o deputado federal, meu amigo Maurício Neves. E a gente fez questão, sobretudo pela minha esposa, a Flavinha, fisioterapeuta, Sim. de nesse espaço frio, que é um ambiente de trabalho, como o escritório político partidário, um espaço cinzento, um espaço profissional. Nesse espaço, a gente trazer vida, a gente trazer luz, a gente trazer esperança, a gente trazer amor. Que foi alcançado isso através dessa Sala Azul, que é um espaço de acolhimento, de inclusão das mães e crianças com autismo. Nós temos um trabalho há muitos anos na nossa cidade, mobilizando essas mães, atendendo essas mães com orientação para o LOAS, conectando elas a serviços de neurologia, de terapias como fisioterapia, terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogo, psicólogos. E aí, no nosso escritório, às vezes você recebia uma mãe e a criança tinha uma crise. E a gente não tinha um local para fazer esse acolhimento. Hoje nós temos. E mais do que isso, essa Sala Azul, totalmente adaptada para o tema do autismo, inclusive você está convidado para ir conhecer, é realmente um espaço onde a gente mobiliza essas mães, onde a gente recebe essas mães, recebe as crianças, os jovens, adolescentes com autismo, onde a gente consegue fazer trabalhos em grupo de fortalecimento de vínculos, de recreação, tudo isso durante o nosso dia a dia de trabalho. A gente não pode, claro, ter atendimento de saúde, porque nós não somos um estabelecimento de saúde, mas esse espaço tem sido exatamente esse espaço de mobilização, espaço de luta, espaço de fortalecimento de vínculos e, principalmente, tem ajudado a contribuir para tirar o tema do autismo da invisibilidade, principalmente por parte do poder público, para a visibilidade. Hoje, infelizmente, na nossa cidade, essa comunidade autista não tem acesso à fisioterapia, não tem acesso à fonoaudiologia, não tem acesso ao terapeuta ocupacional, não tem acesso ao psicólogo infantil e sequer tem acesso ao neurologista. O neuro, de forma
muito limitada ajuda a, no máximo, dar um laudo ou trocar uma receita. E o nosso grande sonho, Wang, é em Poá. Nós temos um referencial de atendimento, não apenas, é claro, às crianças e adolescentes com autismo, mas a toda criança e adolescente e pessoa com deficiência. Por isso, o nosso sonho de ter em Poá a primeira clínica escola do município, que é exatamente um local para que essa comunidade possa ser acolhida. Você sabe, inclusive, Wang, que a gente tem um amor tão grande por essa causa e ela é tão desafiadora e algo que nos motiva a estar engajado, tanto eu quanto a minha esposa, quanto todo o nosso partido, todo o nosso grupo. Quero deixar um abraço para a nossa grande liderança da causa na nossa cidade, que é a Claudete, juntamente com o seu filho, o Gustavo, que são aí verdadeiros exemplos, né, de luta e mobilização, que é exatamente o seguinte: quando vem o diagnóstico da criança com autismo, o pai da criança, o companheiro da esposa, o esposo, o marido, infelizmente ele abandona a casa, ele abandona o filho, abandona a família. São poucos pais que permanecem ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos. Então, são verdadeiras mães, muitas das vezes mães solos, que têm que lidar com esse grande desafio, que é realmente ser a cuidadora do seu filho, também ser a provedora do lar, provedora da família. Então, são mães azuis, como são chamadas, e que enfrentam verdadeiros desafios. E nós, como lideranças políticas, filiadas a um partido político, com uma longa trajetória de trabalho nessa causa, não poderemos inaugurar esse novo espaço sem sinalizar de forma muito clara qual é o lado que nós estamos. O lado que nós estamos é o lado de que as mães azuis estão. É o lado de que as famílias poenses estão. É ao lado da inclusão, do acolhimento, do respeito. É ao lado de todos aqueles que amam as pessoas, que respeitam as pessoas, principalmente as crianças, jovens, adolescentes com alguma deficiência. É ao lado de quem entende claramente qual é o propósito de vida nessa terra. Que não são as coisas, que não é ganhar uma eleição, que não é conquistar um mandato, que não é chegar ao poder. O verdadeiro propósito de vida das nossas, de todos aqueles que compõem esse trabalho juntamente conosco, é de que vidas valem mais do que coisas. Essa é a nossa missão e é isso que nos move e é isso que nos faz ter coragem para poder nos posicionar como a gente se posicionou aqui nessa entrevista, sobre temas sensíveis. Sim. Mas que são temas que estão na boca do povo, que é a verdade, que chegou um tempo que a nossa cidade precisa de mudança, precisa de renovação, precisa de esperança, e esse novo tempo, se Deus quiser, vai começar. E para isso depende de cada um de nós ter coragem para fazer diferente. Pois é, Saulo. Até para a gente começar a encaminhar para o encerramento da nossa conversa, eu não posso deixar de perguntar para você, até porque em 2020 você foi candidato, você ficou em segundo lugar na disputa. Agora, em 2024, você pretende disputar novamente a prefeitura do município de Poá? E tem mais, vou além. Quais serão suas principais bandeiras? Você já deu um mote de tudo aqui que você está falando, né? Realmente estar comprometido e tal. Mas me conta uma coisa, em 2024 você pretende disputar a prefeitura então? 2024 é a continuidade dessa nossa luta há tantos anos na nossa cidade. A nossa pré-candidatura a prefeito é uma realidade, né? E estamos engajados nesse grande desafio e estamos muito confiantes. E a nossa agenda de cidade, o nosso programa para a nossa cidade, o nosso sonho de cidade é exatamente, basicamente, o que nós conversamos ao longo dessa nossa entrevista. É você contribuir para fazer mais com menos. Sim. Para cortar os privilégios, combater as regalias, combater os indícios de desvios, é colocar as pessoas em primeiro lugar, priorizar as vidas, afinal de contas, como eu disse, as vidas devem estar acima das coisas, é a gente fazer bem feito a lição de casa,
resgatar tudo que a gente perdeu nas mais variadas áreas, especialmente na área de saúde e segurança, que são as grandes dores da população poense, bem como também a questão da educação. Como eu disse, a gente jogar luz sobre essa questão do autismo, da criança, do jovem, do adolescente, da pessoa com deficiência. Ter um olhar voltado realmente para a gente restaurar a confiança e o orgulho de ser poense. Essa é a nossa missão. Para isso ser possível, nós temos uma agenda de trabalho, um programa de governo, que certamente no momento eleitoral vai ser apresentada, mas as pessoas já conhecem. É só olhar para a nossa trajetória até aqui, os valores que a gente defende, os princípios que a gente defende. Que a população de Poá já nos conhece. Quem conhece, confia, sabe exatamente aquilo que move o nosso coração, aquilo que nos faz acordar cedo, todo dia, e engajar nessa luta a favor da transformação e da mudança que a nossa cidade tanto precisa. Tá certo. Saulo, de verdade mesmo, meu querido, muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade. Vou pedir agora que você deixe suas considerações finais para todo mundo que está nos assistindo e que vai nos assistir também. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o convite, deixar o meu abraço fraternal ao Walter, à Neuza, ao Leonardo, a toda a equipe do programa. Agradecer à população poense que generosamente está acompanhando essa entrevista, independente do momento, uma vez que está nas redes, né? Sim. Ela vai ser acessada certamente em diversas ocasiões. E agradecer essa oportunidade e reafirmar o nosso compromisso com a mudança que Poá precisa, reafirmar o nosso compromisso com essa restauração que a nossa cidade merece e reafirmar o nosso desejo de luta e o nosso firme compromisso da gente sempre ter coragem para fazer diferente e colocar as pessoas sempre em primeiro lugar, porque o lema da nossa vida, a nossa vocação de que as vidas valem mais do que coisas. Isso que nos move todos os dias e por isso que não tem espaço para a gente desistir, não tem espaço para a gente recuar, não tem espaço para a gente negociar princípios e valores, porque nós não estamos preocupados com uma eleição, nós estamos preocupados com ganhar ou perder, nós estamos de veras preocupados em cumprir o nosso propósito e a nossa missão de vida, que é servir as pessoas. Tá certo. Saulo, novamente, meu querido, muito obrigado pela sua participação, por sua disponibilidade de estar conversando conosco aqui. Desejo sucesso na sua empreitada de mudança, mais do que necessária em todo e qualquer município. Poá também não é uma exceção, de verdade mesmo, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, né? E vamos acompanhar também, porque essa entrevista, como o Saulo mesmo falou, vai estar disponível aí. E eu peço que você participe, interaja, né? Comente, paute também a nossa plataforma, que é muito importante contar com você, tá? É para isso que nós estamos aqui, trabalhando em seu benefício, para informar e trazer conteúdo de qualidade para toda a nossa região, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Hoje no Ar.